Olá, oitavo ano, vamos começar o nosso segundo caderno de atividades da quarta unidade, preparado aqui também com a colaboração do formador, professor Franciel, sobre o nosso conteúdo, o imperialismo na África, na Ásia, na Oceania. Vamos começar aqui com o imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia, com essa famosa, tirinha, onde diz: vamos ver como é que a gente divide isso? Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Eu quero uma onde passe um rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa, com lagos e montanhas. As nações europeias aí com prática, do imperialismo é o novo colonialismo no século XIX. No século XVI, o colonialismo foi protagonizado por Portugal, Espanha e Inglaterra, que foi o colonialismo que nós vivemos aqui em relação à metrópole portuguesa, quando o Brasil era colônia. Já o colonização. Então nós temos aqui o interesse na matéria-prima, na mão de obra para sustentar as monarquias absolutistas e o nascimento aí, de uma industrialização crescente dessas nações. Então já o neocolonialismo é uma consequência do imperialismo capitalista, com algumas semelhanças com o colonialismo do século XVI, mas com diferenças fundamentais, como por exemplo a divisão dos territórios entre mais países da Europa e a utilização da mão de obra livre e não da mão de obra escrava. Isso não quer dizer que eles não exploraram, que eles também não fizeram uma forma de escravização moderna, Como semelhança, podemos destacar o retorno do mito civilizatório, ou seja, os povos europeus se acreditavam os povos ditos civilizados, com uma superioridade devido a isso, eles acreditavam. E se baseava nisso para explorar principalmente a África e a Ásia, mas também a Oceania, em especial o povo dos aborígenes e as suas terras na Austrália, Nova Zelândia. Entre os diversos povos que habitavam o continente africano no século XIX, muitos eram nômades e seminômades, ou seja, não se fixavam no lugar, viviam em pequenas aldeias e tribos, comunidades tribais. Então, vários povos, como os bosquímanos da região sul do continente, os pigmeus das florestas do Congo, viviam da coleta de raízes, frutas e mel. Outros, como os Mursi, que eram seminômades e habitavam parte oriental do continente, viviam do cultivo da terra e da criação de gado. Esses povos possuíam uma rica tradição oral e sua religião era animista. As mulheres costumavam ter grande prestígio das sociedades Mursi. Segundo a tradição desse povo, algumas delas tinham o poder de curar outras pessoas. A passagem das mulheres para a fase adulta acontecia aos 15 anos de idade e era marcada pela introdução de um disco de cerâmica em seus lábios, que deveriam ser usados pelo resto de sua vida. No norte da África do século XIX, diversos povos nômades viviam no deserto do Saara. Entre eles estavam os beduínos, de origem árabe. Esses povos se dedicavam ao pastoreio de cabras, ovelhas e camelos. O camelo, animal resistente ao clima do deserto, era o seu principal meio de transporte. O comércio era também uma importante atividade. Contra os povos Hausás, que habitavam a região. Jihad é o dever de todo muçulmano de defender o islamismo por meio da pregação religiosa
que é Deus Alá, profeta Maomé. E aí, só que eles tinham um comportamento pessoal que usavam também a luta armada, né? Em poucos anos, a maioria das cidades alçás caiu sob o domínio dos fulanes, que formaram um califado com sede em Sokoto, cidade fundada em 1809. O Império Zulu. Enquanto aconteciam os jihads, o Sudão Central, né? Outros conflitos aconteciam no sul do continente africano. A origem desses conflitos estava no superpovoamento da região por grupos de língua banto. Com o período de seca e fome assolando a região, muitos grupos bantos se fundiram ou foram incorporados Shaka então fundou o Império Zulu e passou a ser o chefe de uma federação de povos bantos. Para formar um estado forte, ele introduziu reformas no exército, criando um eficiente corpo militar, que foi posto a serviço da expansão Zulu. Descreva abaixo a diversidade de povos que habitava a África no final do século XIX e suas principais formas de vida familiar, social e cultural. Só extrair do texto. Que se caracterizou pela expansão das potências capitalistas europeias, França, Inglaterra e os territórios anexados, África, Ásia, Oceania, repartido entre esses países, que fizeram inclusive conferência para isso. Então nós temos aqui, na origem desse processo também tivemos os Estados Unidos e o Japão, que eram economias industrializadas crescentes, que também participaram dessa corrida imperialista. Entre eles também teve Bélgica, França, Alemanha, Holanda, entre outros. Nessa época, a indústria europeia também recebeu melhorias técnicas, como a energia elétrica, os motores a movida a óleo, diesel e a gasolina, o uso do aço, os avanços nas áreas química e mecânica, o surgimento da eletricidade, telefone, tudo que a gente já falou, né? Com isso, houve um grande crescimento da produção industrial, que acabou gerando uma crise de superprodução no início da década de 1870. Ou seja, os mercados consumidores europeus já não absorviam o que as suas indústrias produziam. A saída para a crise europeia, no entender de muitos políticos e empresários europeus, era tomar posse de territórios coloniais, que foi o processo de neocolonização. Qual a relação entre o crescimento da produção industrial europeia na segunda revolução? Vocês irão ler aqui o texto que fala, por exemplo, sobre os protetorados, que eram essas regiões anexadas e dominadas por países de ocupação. Basta você lembrar aqui, ver no próprio texto, onde ele diz, nessa época o tráfico de escravizados era uma importante fonte de renda para muitos estados africanos. A suspensão desse comércio, ocorrido no meados do século XIX, por pressão dos ingleses, enfraqueceu os estados africanos mais poderosos, diminuindo assim sua capacidade de resistência frente à invasão europeia. Além disso, no final do século XIX, os europeus se viram em condições de superioridade militar suficientes para expandir seus domínios para o interior do continente africano. E aí eles criaram os protetorados. O outro texto fala sobre a África dividida, a Conferência de Berlim, liderada por Otto Bismarck. Repartiram aqui, toda a África após a conferência para tomar posse dessas terras. E esse documento, assinado por eles na Conferência de Berlim, foram para uma maneira de legalizar essas invasões no neocolonialismo, nessa partilha da África.
Como se deu a partilha da África entre países imperialistas europeus? Explique. Sexto, a partir do mapa acima, cite 2 países imperialistas com maior domínio territorial. Basta olhar a cor aqui na legenda e o nome, quem é que se destaca mais. O outro texto traz o escravagismo, a colonização e o genocídio, as atrocidades no Congo, né, pelos belgas, como nós vimos aqui, eu citei no vídeo, essas pessoas com seus membros, seus corpos amputados. O rei belga era Leopoldo II, então vocês podem retomar aqui esse genocídio liderado pelo belga, né, Leopoldo II, que foi retratado na charge também como uma cobra, né? Eles exploraram o marfim e a borracha, promoveram uma tomada do Congo muito violenta. E aqui vocês irão responder quais foram as consequências do imperialismo para os povos nativos africanos e explique. Fale sobre essas atrocidades. Imperialismo na Ásia e na Oceania. As grandes potências na Ásia quanto na Oceania, temos na legenda os países que mais exploraram a Ásia e a Oceania, principalmente os britânicos e ingleses aqui na Índia, vocês podem observar, na Austrália. E aí vamos aqui, a resistência africana e asiática ao imperialismo. Os povos nativos, eles tentaram resistir, né? Eles tentaram lutar. Nós vimos o exemplo da resistência etíope, que foi a única que teve sucesso com o comando de Menelik II e conseguiram expulsar os italianos. Tivemos também na Índia, com a presença inclusive de mulheres, a revolta dos cipaios. Então vocês irão reler, irão pesquisar a 4ª unidade.